A conservação das áreas naturais e bioma da Mata Atlântica, aqui do sul da Bahia. A Mata Atlântica brasileira é um mosaico de biodiversidade. Ela é composta de vários tipos de vegetação, que são distribuídos ao longo de 27 graus sul, com grandes variações de altitude. Ela tem níveis excepcionais de biodiversidade que estão sob enorme pressão. Infelizmente, uma longa história de exploração dos recursos eliminou a maioria dos ecossistemas naturais. Com quase 56,5 milhões de hectares, na Bahia se encontra 3 dos 6 biomas brasileiros: a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Cerca de 15% dos territórios é protegida por 69 unidades de conservação, sendo que 27 são de proteção integral, com regiões importantes onde são encontradas espécies exclusivas. Boa parte destas áreas de grande endemismo estão no sul da Bahia. Quais os problemas encontrados na conservação das áreas naturais no sul da Bahia? Os problemas são muitos enfrentados pela Mata Atlântica, né? Mas o principal deles é o desmatamento, com certeza. Por incrível que pareça, nós tivemos um ganho no passado aí saindo de uma condição de 8% de fragmentos naturais restantes para uma ampliação para 12% de perda, considerando um trabalho feito pela SOS Mata Atlântica, onde foi restaurado parte desses fragmentos. Entretanto, ainda hoje, o ano passado, por exemplo, a Bahia foi o recordista em desmatamento. Então, o desmatamento, queimada, extração ilegal de madeira são, sem dúvida, os principais problemas. Há outros, né, como caça também, que é um problema, mas eu diria que são esses os principais: desmatamento e fogo. Fogo na última seca, nós tivemos esse problema. Se a gente pensar de forma mais ampla, né, pensando no estado da Bahia, uma das questões grandes que a gente tem com a conservação foi justamente a tomada de áreas para produção. Quando a gente vem para o sul da Bahia, no sul da Bahia a gente tem ainda as áreas mais conservadas, uma vez que a gente tem um sistema de produção diferenciado de cacau. Então, quando a gente pensa que a gente tem um sistema de produção de cacau em sombreamento, que é o sistema de cacau-cabruca, o que aconteceu nessas áreas? Eram áreas de floresta que foram raleadas, e embaixo das florestas se plantou o cacau. Então, nesse raleamento, algumas espécies ainda foram mantidas. E esse tipo de sistema acabou contribuindo de alguma forma para que a gente tenha uma conservação um pouco maior dessas áreas. Não é o ideal, não é a conservação ideal que a gente precisa para pensar numa área de floresta, por exemplo, mas ainda é um sistema melhor do que a gente encontra em outras regiões do estado. Então isso ajuda de alguma forma a manter essas áreas mais produtivas do ponto de vista de ecossistema, né? Então a gente consegue manter ali alguma fauna, a gente consegue manter uma diversidade de flora um pouquinho maior, porque essas árvores ainda foram mantidas. Se a gente pegar do ponto de vista, por exemplo, dos aquíferos, no que faz referência aos rios da região, as áreas de mata ciliar elas já deixaram de existir. Então, um exemplo bem claro que a gente tem aqui é na frente da nossa universidade, que passa um rio onde você praticamente não tem mata ciliar. Isso você deve ter lá na sua cidade também, né? Onde você tem um córrego ou um corpo d'água, que ele já não tem mais mata ciliar nenhuma. Então, se a gente olha esse tipo de sistema, é um sistema onde a gente não tem nada de manutenção de áreas de florestas para garantir a manutenção desse sistema, né? Então, quando a gente pensa em como se estabelece os sistemas de manutenção dessas áreas de florestas, a gente tem muita coisa para estudar ainda, tem muita coisa para investigar, tem muito trabalho a ser feito para garantir que de fato a gente tenha um sistema que seja, do ponto de vista de florestas, um sistema que se autossustente, um sistema que se autorregule. Os sítios e parques estaduais possuem o objetivo de promover ações de restauração e replantio de múltiplas espécies,
composta na flora original da Mata Atlântica. Existem também a incumbência de transformar áreas particulares em zonas de conservação. Quais as questões a serem enfrentadas em relação ao modelo de desenvolvimento sustentável na região do sul da Bahia? Olha, em minha opinião, a gente pode listar algumas, mas veja, eu acho que para o sul da Bahia a gente não tem problema de enfrentamento nesse sentido, mas em algumas partes do sul da Bahia, por exemplo, se a gente pensar de Itapetinga, dessa BR Itapetinga até Itabuna, ou seja, bacia do Rio Cachoeira, a gente tem um problema a enfrentar, que é a restauração dos afluentes dessa bacia, por exemplo. E aí eu me reporto a um problema que é a ampliação das áreas de pastagem, né, de agropecuária, e leia-se pastagem extensiva, que é um problema. Se tivesse uma pastagem conduzida semi-intensiva, talvez o problema fosse menor, mas as áreas que a gente tinha de cabruca, por exemplo, sistema cabruca, ou seja, cacau sob sombra, com essências de Mata Atlântica, né, de árvores de Mata Atlântica, a gente teve uma perda muito grande nos últimos anos, ou seja, nós estamos substituindo cacau cabruca por pastagem. Isso para mim é um problema. Por outro lado, o sul da Bahia vive hoje, né, com a agricultura familiar, os pequenos e médios agricultores focados na cultura do cacau e os assentamentos, né, assentamentos de todos os povos quilombolas e as comunidades indígenas, elas estão trabalhando, elas e os pequenos e médios produtores, né, estão trabalhando muito bem com sistemas agroflorestais. E tem surgido, né, uma valorização, ou tem sido muito enfatizada a valorização dos sistemas agroflorestais, e aí nós no sul da Bahia já somos privilegiados, porque nós temos uma área bem grande, que é o sistema agroflorestal Cacau Cabruca, ou seja, um sistema que vem sendo conduzido aí, não com esse nome, mas por mais de 200 anos. Então, os fragmentos que nós temos, ou a cobertura vegetacional que nós temos no sul da Bahia hoje, em parte devido a esse sistema agroflorestal que a gente vem trabalhando aqui. Então, isso minimiza um pouco a questão da cobertura florestal, do fornecimento de serviços ambientais que a Mata Atlântica fornece para a gente, porque dizem, né, aí não sou eu que estou falando, mas tem vários trabalhos aí publicados de que o sistema agroflorestal Cacau Cabruca é um dos sistemas mais eficientes, né, ou mais amigáveis da natureza, vamos dizer assim, porque ela protege o solo, ela mantém água, né, e mantém uma fauna associada e uma flora também, parte da flora. Claro que não dá para comparar com o fragmento natural de Mata Atlântica, mas protege parte. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, nós temos que pensar em vários setores da sociedade. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, no meio ambiente, na economia e na sociedade. Esses três setores, eles têm que conversar entre si e, de alguma forma, se harmonizar. Então, se a gente pensar na região, qual que é a nossa principal questão? É como conciliar a necessidade de um avanço econômico, né, ou de produzir mais e gerar renda para essa região, garantindo que não vai aumentar a desigualdade social e permitindo que a gente tenha uma manutenção desses sistemas biológicos, né, ou que a gente tenha uma conservação do meio ambiente. Então, a grande questão seria como a gente pode aumentar as áreas produtivas da região ou agregar valor às áreas que já são produtivas, sem que a gente tenha com isso uma desigualdade social maior. Então, a gente tem que garantir uma geração de renda de forma mais igualitária para toda a população e a manutenção do meio ambiente.
Então, quando você pensa nessas questões de desenvolvimento sustentável para qualquer região do país, não só para a região sul da Bahia, esses 3 fatores eles têm que estar muito bem pensados e entrelaçados, para que de fato você não tenha uma melhoria, por exemplo, da geração de renda em uma determinada região, mas que essa geração de renda fique concentrada em uma pequena população. E aí você vai manter uma desigualdade social. Então, quando esses 3 fatores eles são pensados, estudados, e as ações que são tomadas para que você garanta desenvolvimento sustentável no seu mais amplo sentido, a economia, a sociedade e o meio ambiente, os 3 têm que ser beneficiados. Ou o benefício de um não pode acarretar uma forma de prejuízo a um outro setor da sociedade. Então, na região, o que a gente tem que pensar muito é, por exemplo, como que a pesquisa científica pode ajudar a melhorar essa geração de renda, como que a pesquisa científica pode ajudar a melhorar a conservação do ambiente, como que a pesquisa científica pode ajudar a melhorar diminuir esse nível de desigualdade social. Não se pode ignorar o fato de grande problemática que existe na atualidade para com as árvores protegidas. O manejo ilegal de madeira representa ponto que deve ser combatido sobre todas as formas, e também o cavão ilegal. Não adquira animais silvestres, pelo contrário, seja o primeiro a fazer este tipo de denúncia. Tenha em mente que a vida deles pode depender da sua ação como cidadão.